Olá, paz e graça, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis, seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E hoje eu gostaria de refletir com vocês lá naquela passagem em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. No capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele faz sérias recomendações aos irmãos daquela cidade sobre o uso do corpo. A cultura da imoralidade da cidade de Corinto, ela vai reforçar a seriedade com a qual o apóstolo Paulo, ele vai admoestar os irmãos daquela cidade em relação à vigilância, ao cuidado de não ceder à tentação de pecar contra o próprio corpo. Nós sabemos que o pensamento hedonista, ele imperava na cidade de Corinto. Ali havia o culto a Afrodite, considerada a deusa da beleza e do amor. E na Acrópole, que era uma montanha com mais de 560 metros de altura, havia sido erigido ali um templo dedicado a essa deusa. E ali naquele templo havia aproximadamente 1000 sacerdotisas que trabalhavam como prostitutas. E milhares dos habitantes ali daquela cidade visitavam aquele templo e adoravam, cultuavam aos seus deuses, mantendo relações sexuais com essas sacerdotisas, essas prostitutas. A imoralidade era reinante na cidade de Corinto, que chegou a ficar conhecida como uma das cidades mais promíscuas da antiguidade. Os gregos chegaram até a cunhar um termo, corintianizar, quando queriam fazer alusão à vida imoral dos coríntios. Quando alguém queria viver uma vida mais promíscua, mais livre, por assim dizer, para fazer o que bem entender, eles diziam: você quer viver uma vida coríntia? Você quer corintianizar? Tamanha era a fama de Corinto em relação a essa imoralidade sexual que eles viviam. E infelizmente esse estilo de vida estava adentrando a igreja. Muitos coríntios que haviam se convertido estavam ainda entendendo que poderiam viver dessa forma. E isso por dois grandes motivos. Primeiro, porque havia uma incompreensão do que seria a liberdade cristã pregada pelo apóstolo Paulo. Alguns crentes em Corinto acreditavam erroneamente que poderiam fazer tudo o que desejassem em nome da liberdade que eles tinham em Cristo. Chegaram a cunhar uma forma coríntia de dizer: olha, tudo me é lícito. O estômago é para o alimento e o alimento para o estômago. Da mesma forma, o corpo é para o sexo e o sexo para o corpo. Então nós não podemos restringir o corpo da sua vontade, da sua necessidade natural. Se comer é algo natural, para atender essa necessidade, nós temos os alimentos. Então, se o corpo ele sente desejos sexuais, ele precisa ser satisfeito. Nós não podemos restringir o corpo das suas necessidades. E assim davam vazão à vontade do seu corpo. E aqui, querido, vale salientar, antes de eu prosseguir e falar do segundo motivo, eu preciso dizer que o sexo, quando ele é praticado dentro dos limites bíblicos e com certa moderação, ele é uma bênção. É santo e é ordenado por Deus. Até mesmo porque foi o próprio Deus quem criou a sexualidade e o sexo
para que o homem procriasse de uma forma prazerosa. Ele se torna imoral e depravado quando ele é praticado em um contexto de fornicação e prostituição, que era o caso ali de alguns irmãos de Corinto. E o segundo grande motivo é que, além da filosofia platônica dualista que permeava a mente dos habitantes daquela cidade, ali estava emergindo também um ensino que vai ganhar força e se estabelecer no segundo século da era cristã, que é o gnosticismo. Era uma doutrina que ensinava que o corpo, a matéria, era essencialmente má, e o espírito, sim, era divino, e por isso essencialmente bom. Por isso, ele deveria, sim, ser preservado. O corpo, como era vil, poderia ser entregue aos prazeres, mesmo porque no final ele seria destruído. Eles acreditavam que o corpo nada mais era do que uma prisão da alma, que na morte o corpo iria ser destruído e a alma, o espírito, se tornaria livre, ganhava sua imortalidade. É bom lembrar que os gregos, eles desprezavam a doutrina da ressurreição. Daí vir o entendimento de que o corpo, ele, no seu final, seria destruído, deixaria de existir. E a alma, sim, a ela caberia a imortalidade. Então o apóstolo Paulo, ele vai combater esses falsos ensinos, esses pensamentos heréticos que estavam afetando a igreja ali em Corinto. E vai defender a sacralidade do corpo daqueles que estão em Cristo. Ele vai reforçar ali na epístola que Cristo, ele morreu na cruz para resgate tanto da nossa parte espiritual como da nossa parte material, ou seja, do nosso corpo. Porque ambos pertencem a Deus e são importantes para Ele. E a falta de respeito para com o nosso corpo torna-o profano, ao invés de um objeto de glorificação para Deus. É verdade, o estômago é para o alimento e o alimento é para o estômago. E ambas as coisas são passageiras, mas o nosso corpo não. Há uma promessa de ressurreição, transformação e glorificação para o nosso corpo. E essas coisas ocorrerão naquele grande dia glorioso em que nós iremos nos encontrar com nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo escreve aos irmãos de Corinto dessa maneira: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço.
Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós sabemos que ao experimentar o novo nascimento, o espírito humano, ele é vivificado por Deus. E assim, o Espírito Santo de Deus vem habitar nele, no corpo do cristão. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que depois de ouvirmos e crermos no Evangelho, somos selados pelo Espírito Santo de Deus, o selo da promessa, penhor da salvação. E aqueles que recebem o Espírito Santo são identificados por Deus como pertencentes a Cristo, como propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Por isso que o nosso corpo deve, a partir de então, ser apresentado a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. E deve ser preservado puro até aquele grande dia em que nós nos encontraremos com Ele. Veja o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amados, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família e até a próxima.